E conta pra nós, como que foi esse início no Havaí, né? Porque até então, né, Havaí, quando a gente fala que, eu vou morar no Havaí, né? A gente já vem aquelas imagens lindas. Eu já estive 2 vezes no Havaí, é sensacional. Não fui para Maui, mas eu fui para, como chama? Oahu. Oahu, Uau. que é a mais badalada. E como que foi esse começo para vocês? Foi muito diferente do que foi em Connecticut? Foi. Maui, o Havaí, a gente fala desse jeito, né? Só para explicar rapidamente para as pessoas, o Havaí é um arquipélago, então são várias ilhas, é um estado americano, é o último estado que foi anexado à federação, por isso que chama-se os Estados Unidos, né, da América, porque são estados que eles formam uma federação. Então, o Havaí foi o último estado e ele é o 50º estado, ele é o estado de número 50. Por isso que tem aquela série, inclusive, Havaí 5-0, né? Porque o 5-0 se refere ao fato do Havaí ser o estado, 50º estado americano. Então, ele, apesar de ser um estado, são várias ilhas que compõem aquele arquipélago. E uma das ilhas, que é onde eu morava, chama-se Maui, e a ilha que você visitou chama-se Oahu. E, entre outras, tem também a Big Island, que é onde mora o Ozzy Osbourne, que eu sou fã dele pra caramba. Tive a oportunidade de entregar um carro para ele, cara. Eu trabalhei na, Sério? na locadora de veículos, entreguei um carro para ele, entreguei um carro pro Dwayne Johnson, no The Rock, sabe? É bem Ele é bacana. havaiano, né? Ele é havaiano, ele é de Oahu. Legal, cara. O presidente Obama também é natural de Oahu e ele foi senador aqui pelo estado onde eu moro, por Illinois, e quando ele se lançou presidente, ele estava aqui. Então ele como senador de Illinois, mas ele na verdade é natural do Havaí também. Enfim, aí nós chegamos lá no Havaí e o Havaí, como você falou, é muito bonito, tal. E como havia esse contato, minha cunhada conhecia muita gente lá, já fazia bastante tempo, ela fazia mais de 10 anos que ela estava lá. Então ela conhecia todo mundo, cara. E para nós recomeçarmos não foi nada difícil. Na verdade, eu cheguei lá num dia, não deu nem tempo de eu me adaptar ao horário, porque quando você viaja, isso é uma coisa que as pessoas não têm muita noção. Quem nunca viajou assim, não tem muita noção. Mas quando você viaja para um lugar que tem uma diferença de horário muito grande, a primeira noite você dorme feito um anjinho, porque o avião é muito tempo de voo e eu não durmo, cara. Eu não tenho medo de avião, não. Mas você fica naquela cadeira apertada, sabe? É terrível, cara. Eu não consigo dormir, não consigo descansar nem nada. Então, quando você chega assim no lugar, você desaba. Só que depois que você passa aquele cansaço da viagem, aí você começa a sentir o que a gente chama de jet lag, né? Que é a diferença do horário, porque você mudou muito rápido de fuso horário. E aí você não tem fome na hora certa, você não tem sono na hora certa. Mas aí no dia seguinte ela falou para mim, ó, vai lá e conversa com esse cara, o cara vai estar lá no restaurante, vai lá, fala com ele e eu acho que ele tem trabalho para você. Saí de lá empregado. E Caraca, já rápido comecei a assim? trabalhar foi rápido assim, cara. Nós viajamos numa quarta para quinta, na sexta-feira eu comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar no restaurante como o que a gente chama aqui de busser. Busser é o cara que limpa a mesa. Então você tem um restaurante lá, a pessoa levantou, saiu, eu ia lá e limpava a mesa. Então meu trabalho era recolher prato, talher, copo, jogar aquilo fora, pôr para o dishwasher lavar, passar um pano ali e controlar a limpeza do salão de jantar, né, onde as pessoas se alimentam ali, cai coisa no chão. Então era varrer, fazer aquela coisa ali toda, era o que eu fazia. E aí no restaurante a dinâmica era bem interessante, porque eu comecei. Esse era a primeira coisa que você entra no restaurante para fazer, lá naquele caso específico, era isso. E aí o dishwasher foi promovido para prep. E aí eu tinha treinado no dishwasher para cobrir ele. E aí ele foi promovido, aí eu fui promovido para dishwasher. E comecei a trabalhar de Um vai dishwasher. promovido pro outro, assim. Quanto que pagava É, essas atuações aí que você fez? tanto os dois, né? Tanto o Busser quanto o Dish, eu recebia US$ 12 por hora. O que eu devo confessar para você que no Havaí é um salário de fome. É. Não dava para absolutamente nada. Mas eu me lembro, cara,
A gente aprende, né, com as coisas que a vida ensina. Eu recebia esses US$ 12 por hora, eu trabalhava por volta de 6 horas no dia, e eu ficava ansioso para conseguir um outro dia de trabalho, porque o meu trabalho, meu schedule, né, minha escala de trabalho era na sexta-feira. Esse era o dia que eu tinha para trabalhar. Então eu trabalhava na sexta-feira da meio-dia até as 8h30 da noite. É umas 8 horas mais ou menos de trabalho. E o pessoal via eu trabalhando ali na frente, fazendo essa limpeza do restaurante, e às vezes deixavam US$ 1 ou 2 em cima da mesa para mim. E eles me falavam: "Ó, isso aqui eu tô vendo que você está trabalhando duro aí, isso aqui é para você". Porque eles deixavam a gorjeta lá. O restaurante que eu trabalhava era com estilo McDonald's. Você vai no caixa, faz a sua ordem, pede a comida, paga, senta e eles gritam o seu número. Então ele te dá um número lá, ele grita o seu número, você vai buscar o prato. Então não tem garçom, não tem nada disso. E aí ele já dava uma gorjeta lá para os caras. E o pessoal da cozinha e as meninas ali do caixa Ficava com esse. ganhavam, ficavam, nossa, eles ganhavam tipo US$ 200 num dia. E eu saía de lá com 40, 50, alguma coisa assim. E então a gente queria crescer para poder dar essa mordida mais nervosa no bolo, né? Eles estavam dividindo o bolo entre eles, eu queria participar da festa também. Mas eu falei, isso é uma coisa que as pessoas também têm que entender, que aqui nos Estados Unidos, você tem que se provar o tempo todo, você tem que provar que você veio, ainda mais o cara olha para mim, de óculos, um cara assim, com cara de nerd, o cara olha e fala: "Esse cara não vai dar certo, não vai aguentar a pancadaria aqui". E eu fui lá e fiz o que tinha que fazer. E aí abriram um restaurante do lado que eu morava na ilha, isso aí era do outro lado. E onde eu morava era longe pra caramba, cara, era no lado oeste da ilha de Maui, no lado seco da ilha, e abriram um restaurante lá. E a minha esposa, eu me lembro, ela estava trabalhando fazendo faxina com outras brasileiras, ela era a tal da helper, né, ela era ajudante da faxineira. E estava indo bem, ela estava ganhando mais do que eu, tendo mais horas que eu, e as coisas foram aumentando. Eu fui promovido para dishwasher, comecei a ter mais dias de trabalho, e a coisa começou a engrenar, a gente começou a conseguir pagar o aluguel, e e aí quando abriu o restaurante do lado da ilha, ela falou para mim assim: "Ó, conversa". A gente sabia que tinha um negócio no restaurante que talvez fosse muito interessante do ponto de vista financeiro para nós, que era fazer a limpeza do restaurante quando ele fechava. Então a gente chama isso de clean up. E ela falou: conversa com ele, tenta pegar isso aí, tenta pegar". Eu falei: "Mas ninguém quer pegar, você tem certeza? Porque o trabalho é sujo, limpar uma cozinha de restaurante, cara, fritura, É punk. é punk". Aí ela falou: "Não, pega que a gente faz". Fui lá, fechamos. Nós trabalhamos por 1 ano e meio, nós trabalhamos 7 dias por semana, das 10h30 da noite. O restaurante fechava às 10, a gente chegava lá 10h30 da noite, das 10h30 até as 3h30, 4 horas da manhã, a gente fazia a limpeza do restaurante inteirinho, cara. E era um bom dinheiro, pagava as contas e sobrava dinheiro. E nós abrimos uma empresa, fizemos uma abertura de uma empresa para isso, para prestar o serviço, porque aí como imigrantes indocumentados, não dava para fazer, porque a empresa precisa pôr aquilo no livro, né? Precisa fazer a contabilidade daquela despesa, porque não era pouca coisa. E aí nós abrimos uma empresa direitinho, então tem essa facilidade. Aqui nos Estados Unidos existe o conceito do residente fiscal. Então você, um estrangeiro, ele pode vir aqui abrir a empresa dele. Por isso que existe a figura do ITIN, né? Daquele número mágico lá que o pessoal quer. É porque, na verdade, aqui nos Estados Unidos você pode estar no Brasil, você pode abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos e nunca mudar para cá, você pode controlar ela aí do Brasil e não tem problema nenhum.